Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou contar para você como que eu organizei esse armário cápsula para o mês de janeiro de 2021, por que que eu escolhi um tema e por que que eu faço tudo isso. Eu vejo o armário cápsula como um método para organizar o guarda-roupa. Não se trata de você ter poucas peças, poucas roupas, mas de você ter um conjunto mínimo que combine muito bem entre si, de modo que você consiga usar de maneira mais criativa e otimizar o uso de todas as peças que você tem. E é óbvio, né, gente, que eu não vou viajar, porque estamos no meio de uma pandemia, mas até como uma maneira de trazer um pouco mais de criatividade para o meu dia a dia e para mudar um pouco essa rotina de ficar trabalhando em casa com pouquíssimas saídas. Eu gosto de trazer esses elementos mais lúdicos, porque isso me ajuda a ter uma vida, uma rotina mais legal. Se você gostou dessa ideia, aproveita para já deixar o seu like aqui em homenagem a ela. O armário cápsula, ele pode ser feito por estação, como algumas pessoas gostam de fazer, ou por situações ou períodos de tempo. Por exemplo, quando você organiza uma mala de viagem para passar uma semana na praia, por exemplo, ou uma semana no interior, você está fazendo um armário cápsula para aquela viagem. A ideia é justamente, então, você escolher, definir um período de tempo, entender quais serão as suas necessidades durante aquele período de tempo, se você vai ter algum evento, se você vai trabalhar em casa e precisa de roupa confortável, se vai estar calor, se vai estar frio, se vai estar chovendo, se não vai estar. Enfim, é entender quais serão as circunstâncias da sua vida naquele momento e escolher as melhores peças para você usar com as combinações ali, peças que combinem bem entre si. E o grande legal disso tudo, na minha opinião, é você usar mais as peças que você tem no seu guarda-roupa. Mesmo que você tenha poucas peças, não significa que seu guarda-roupa está otimizado. Você pode ter uma peça que você nunca usou, que está até com etiqueta no seu guarda-roupa. Você pode querer planejar o seu armário cápsula para a semana, inclusive tem vídeo aqui no canal explicando como que você pode planejar as roupas que você vai usar ao longo da semana para economizar tempo no dia a dia, se isso for uma questão para você. O verão no Brasil já é quente pacas. Passar o verão na cidade, como em São Paulo, que é essa selva de concreto, é muito, muito, muito quente mesmo. Então você que mora numa cidade litorânea, que talvez seja muito quente, mas tem uma certa umidade, você não tem ideia como é São Paulo, assim, só quem mora em São Paulo sabe como é muito, muito quente. Eu sei que toda cidade do Brasil, todo lugar tem suas características, mas ficar na cidade, né, o mês inteiro, é muito quente mesmo, você sai na rua, eu chego a passar mal muitas vezes de tanto calor, de tanto sol na sua cabeça, assim. Fora que chega no final do dia sempre chove, é aquela chuva devastadora, então você tem que pensar em roupas que te atendam nesse dia a dia mesmo, né? Então, levando em consideração que vai estar muito calor, que eu vou estar trabalhando em casa, a gente não vai viajar, por exemplo, e que eu tenho que ter roupas arrumadinhas, porque eu vou ter eventos todos online, mas eu vou ter eventos, vou ter lives, vou ter gravações. Tem que ser confortável para ficar trabalhando em casa, e também se eu tiver que sair, eu não quero molhar meu pé, então eu não vou colocar um tipo de calçado que estrague na chuva e por aí vai. Tudo isso eu vou levar em consideração ao montar o meu armário cápsula. Atualmente eu tenho gostado muito de fazer por mês, em vez de fazer para uma estação inteira, porque a variação de temperatura é enorme, então eu prefiro pensar num período. Então para mim, assim, janeiro, faz sentido pensar no mês de janeiro inteiro, porque o mês de janeiro inteiro tem essa mesma característica, é muito quente, eu vou estar na cidade de São Paulo e vai chover no final da tarde. Então, é um mês inteiro que fica com essas características, eu consigo planejar que tipo de roupas eu vou usar mais. Uma vez que eu tenha definido, então, como que vai ser mais ou menos o clima, quais são as situações que eu vou passar no meu dia a dia, tanto de trabalho quanto na vida pessoal, e já tenha pensado, definido o tempo, que vai ser um mês, aí sim eu começo a brincar um pouquinho mais, e eu gosto sempre de acrescentar um tema, porque já que não podemos viajar, pelo menos nós não estamos viajando, para trazer um pouco de alegria mesmo para o dia a dia, em tempos tão difíceis, eu tenho buscado essa ideia temática de escolher um tema, como se eu estivesse indo viajar. Eu fiz isso algum tempo atrás, no outro armário cápsula que eu fiz, foi um mês em Paris, foi muito divertido, eu tinha acabado de assistir aquela série Emily em Paris, e estava empolgada, então eu procurei no meu armário todas as roupas que pareciam, assim, ser do estilo de vida das parisienses, e usei, foi muito gostoso, foi muito legal, tentei trazer alguns elementos pro meu dia a dia, além do guarda-roupa, então comidinhas e tudo mais, foi bem gostoso. No mês de dezembro, eu tentei fazer um mês na Toscana, mas não deu muito certo, porque, assim, a gente teve uma variação de temperatura bizarra, foi muito esquisito, eu acabei eu nem tive muito tempo e oportunidade de usar as peças que eu pretendia, que eram mais peças floridas,
coloridas e coisas desse tipo, né? Então, o que eu pensei, vocês já viram aqui no título do vídeo, né, janeiro, que vai ser, eu pensei em ir numa coisa bem litorânea, bem de verão mesmo, que é um mês em Santorini. Santorini, para quem não sabe, é uma cidade costeira ali na Grécia, que é muito linda, tem aquele mar azul e o céu azul também, com aquela costa toda com as casinhas brancas. Eu acho aquilo muito lindo, eu nunca visitei, infelizmente, mas eu acho lindo demais, e eu achei que seria um bom tema. E uma vez que eu defino o tema, aí eu vou fazer algumas pesquisas, então eu procuro no Pinterest, vejo alguns blogs, né, que já fizeram alguma coisa nesse sentido, vejo as referências mesmo do local para chegar a uma cartela de cores. E aí, claro que eu defini uma cartela de cores muito voltada para a questão náutica, né, então é uma cidade litorânea, etc, etc. Então, assim, acima de tudo é muito branco e azul, isso é fato. Mas, como eu tenho bastante roupa azul, eu gosto de azul marinho. Eu percebi assim, eu vou tentar não ficar tanto no azul marinho e no azul jeans, porque eu já tenho muitas peças, assim, eu não queria, se eu for nessa linha, eu vou acabar não usando outras, eu queria usar outras. Então, eu tentei pegar o jeans mais indo pro claro, eu deixei 2 calças jeans escuras, que são de modelos diferentes, para eu poder usar, mas eu vou mostrar para vocês como, mesmo sendo jeans, elas têm uma pegada mais de verão e mais com cara de praia e férias mesmo. É um jeans mais clarinho, então um branco, e de tom, assim, de destaque, eu coloquei o amarelo, em usar um azul royal, que eu não tenho muitas peças, confesso, eu tenho mais acessórios, mas eu achei que daria um toque legal, assim, nessa ideia do armário cápsula. Eu evitei roupas pretas, 2 exceções de roupas pretas que entraram no meu guarda-roupa foram listradas, como essa camiseta que eu tô usando agora, eu tenho essa camiseta listrada preto e branco, e eu tenho uma que é um suéter, de uma lã bem fininha mesmo, que também é preto e branco, que eu acho que se tiver algum dia com uma brisinha mais friazinha, um dia que chover e tal, eu tenho uma opção para colocar que não seja muito quente, que não seja uma blusa de lã quente, é tipo um suéter mesmo. E eu tenho uma regata, uma blusinha bem soltinha assim, que ela é um beijinho quase branco, com umas cordinhas em tom em preto. Então, eu achei que era o tema náutico por causa das cordas e valia a exceção por ela ser uma regatinha. Mas, de modo geral, as cores foram azul e branco e tons de destaque, o amarelo e um azul royal. Eu acho interessante escolher essas cores até para você escolher peças que vão combinar mais facilmente entre si. Aí, com base nisso, eu fui olhar no meu guarda-roupa o que eu tinha. Então, e o objetivo não é colocar todas as roupas que você tem, mesmo porque você pode não ter muitas roupas, assim como você pode ter muitas roupas. A ideia é você buscar peças que coordenem bem entre si e cheguem numa quantidade mínima. E aí que tá o grande pulo do gato. Eu coloquei o bege também como uma cor neutra entre o azul e o branco, tá? Só pra constar, um bege mais clarinho, assim, quase off-white, ou um bege areia, que eu acho que fica na questão litorânea, né? O que eu pensei? Eu gosto muito de uma regra que a Ana Soares, do Moda Pé no Chão, me ensinou uma vez, que é uma proporção legal pra gente pensar o guarda-roupa, não como regra, mas pra ser uma proporção legal, é você pensar que cada parte de baixo que você tenha que ter pelo menos 5 partes de cima que combinem com aquela parte de baixo, porque isso significa que é uma parte de baixo que vale a pena você comprar, se você não tiver comprado ainda, mas que vai fazer sentido no seu guarda-roupa e para a vida que você tem. Então eu pensei o seguinte, se eu vou planejar o meu armário cápsula para um mês, eu tenho que ter quantas partes de baixo comparado com os 30 dias. Então, 30 dividido por 5 deu 6 partes de baixo. E claro, isso é apenas uma sugestão, não é uma regra, mesmo porque eu tenho mais de 6 partes de baixo, como eu vou até falar para vocês, mas me ajudou a pensar, do tipo, olha, eu não preciso ter tantas calças jeans, eu posso ficar com 2 ou 3 calças jeans que estão mais dentro desse estilo, ou ter uma calça jeans e daí colocar uma bermudinha, um shortinho, etc. Mas a ideia era justamente tentar chegar ao mínimo, como se eu fosse montar uma mala de viagem mesmo, porque é um exercício de criatividade. Eu, pelo menos, gosto bastante de fazer assim. E depois disso, o que eu faço? Eu separo essas peças, eu guardo em outra parte do guarda-roupa, um pouco menos acessível às peças que eu não vou usar agora, então eu deixo aquela parte que fica mais acessível para mim no guarda-roupa, que tem a arara, onde eu penduro as camisas, blusinhas, etc. E tenho gavetas. Então, nessa parte, que seria uma parte menor do guarda-roupa, mas que é de mais fácil acesso para mim, eu coloco as peças desse armário cápsula, então. As calças eu coloco dobradas,
penduradas, as blusinhas na gaveta, camisetinhas na gaveta e acessórios, e deixo pendurado o máximo que eu puder, de acordo com a quantidade de cabides que eu tenho que cabem nessa parte do guarda-roupa. Então são vestidinhos, macacões, blusinhas, camisas, etc. Eu gostei muito de fazer isso, porque eu sou uma pessoa que, se deixar, eu uso muita roupa preta, porque eu gosto, é prático pra mim, é meio que um uniforme. Então fazer esse tipo de brincadeira com o meu armário me ajuda a ser mais criativa com as roupas que eu tenho e também me ajuda a sair um pouco desse looping eterno da pandemia, que a gente trabalha todos os dias em casa, no mesmo lugar, e acaba sendo os dias sendo muito parecidos. Para ajudar um pouquinho a tirar essa vontade de viajar, essa coisa toda, eu trago esses elementos mais lúdicos para minha organização do dia a dia, e esse vídeo então foi para compartilhar com você como eu faço. O que você acha dessa ideia, desse método de organização do guarda-roupa? Você já usou, já testou? Comenta aqui embaixo a sua experiência, que eu vou adorar saber. Deixe seu like também nesse vídeo se você gostou, se você pretende fazer, e inscreva-se no canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.